Pessoal, bom dia. Eu sou o professor Afonso, da disciplina Fertilidade do Solo e Práticas Agrícolas, ou Conservação do Solo, Manejo do Solo e Práticas Agrícolas. O tema da nossa aula hoje vai ser sobre fertilidade do solo, gênese do solo, constituição do solo, né? E posteriormente entrelaçados nos assuntos que serão nas aulas posteriores ligados a técnicas agrícolas. Para a gente discutir práticas agrícolas, técnicas agrícolas em áreas agricultáveis, é preciso que a gente tenha uma concepção maior de como é formado o solo. Eu estou aqui diante de uma camada de solo que foi explorada há pouco tempo, de modo que é perceptível que vocês conheçam essas camadas do solo. Aqui eu fiz questão de estar trazendo numa área bem típica, né, de uma área que está sendo preparada ou cultivada para posteriormente, com práticas agrícolas posteriores, dá uma percepção maior de uma camada mais escura chamada horizonte A, ou camada que concentra maior quantidade de matéria orgânica. Automaticamente, essa camada chamada de horizonte A, ou parte do solo de maior absorção das plantas, concentra maior quantidade de raízes. Como vocês percebem logo ali, vocês vão perceber uma maior quantidade de raízes das plantas. Por que essas raízes que concentram aí? Existe maior quantidade de nutrientes. Algumas plantas apresentam raízes pivotantes, outras raízes superficiais. Essas raízes superficiais servem de absorção para as plantas e as pivotantes servem de sustentação para as plantas. Algumas plantas têm a capacidade de aprofundar suas raízes em camadas mais profundas. Voltando aqui em relação aos horizontes ou camadas do solo. À medida que se aproxima da superfície do solo, as camadas são mais escuras, que é a camada concentrada de maior intensidade de matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? É resultado da decomposição de vegetais e animais que ao longo do tempo, né, morrem, ficam nessas camadas e com a ação do intemperismo vai sofrer o processo de decomposição. Logo em seguida, depois dessa camada mais escura, nós temos o horizonte B. Observa que a cor nos leva à percepção de que, à medida que a gente vai aprofundando no solo, a gente tem cores diferenciadas desse solo. Então, a gente tem a cor mais escura, horizonte A, depois o horizonte B, um pouco mais claro do que a primeira, né, do que o horizonte A. Logo em seguida, a gente tem a camada do horizonte C, ou horizonte D nas camadas mais profundas, onde as rochas vão se concentrando em tamanhos maiores. Ao longo das nossas aulas, a gente vai ter um estudo mais específico das partes químicas, físicas e biológicas que concentra cada uma dessas camadas. Só pela essa percepção e pela realidade que apresenta essa constituição física do solo, as camadas escuras de maior concentração de nutrientes. Aí vocês perguntam, e quais são esses nutrientes que estão mais presentes, mais importantes para as plantas? Olha, o solo é composto de elementos físicos, químicos e biológicos. A ação dos elementos biológicos, resultados aí também da decomposição, forma a camada fértil. Nessa camada fértil concentra maior quantidade de macro e micronutrientes. Porém, os macronutrientes, chamados aí de nitrogênio, fósforo e potássio, se concentra nas camadas mais orgânicas do solo. Nessa camada também existem os elementos, os microelementos, né, que também são absorvidos pelas plantas. Porém, em alguns tipos de solo, esses elementos, micronutrientes, podem estar concentrados nos horizontes B ou C, que também são absorvidos pelas plantas em menores proporções, mas as plantas conseguem, né, absorver esses nutrientes. Então, à medida que a gente faz um corte no solo, a gente consegue perceber a coloração diferenciada dessas diferentes camadas. Automaticamente, elas nos reportam de que o solo é composto de diferentes elementos físicos que vão, ao longo das suas profundidades, apresentando tamanhos menores. Na camada do horizonte A e B, areia, silt e argila, matéria orgânica, estão mais presentes. Nas camadas do horizonte B, a areia, a argila, o silt, né, estão com a concentração menores do que as outras camadas mais profundas.